Boa noite a todos e que possamos sair daqui com um pouco mais de conhecimento. A cada dia que a gente reserva esse momento de vir aqui no Harmonia e estar aqui assistindo uma palestra pública, seja qual for o dia, saímos daqui com um coração abrandado, com as energias que emanam do salão e dos espíritos que aqui estão para nos ajudar, como também com boas reflexões dos palestrantes, das pessoas que estão aqui se propondo a trocar ideia com vocês. Pedidos, que é do livro Seara dos Médios, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, quase não sai a palavra, reflete e nos leva a parar para pensar sobre como estamos dialogando com Deus. Como é dialogar com Deus? Como a gente conversa com Deus? E aí, eu resolvi falar um pouquinho sobre o significado do que é oração, do que é a prece e do que é rezar, para que a gente possa estender um pouco mais a nossa compreensão. Oração é a conexão que fazemos com Deus no nosso interior. Então, oração é você ser consciente, estar dialogando, e estar dialogando consigo mesmo, nos momentos que você está dirigindo, que você está trabalhando, que você está desejando bem a um amigo, que você abraça alguém, que você deseja o bem a alguém, que você estende a mão a uma criança, a um idoso. Nesses momentos, nós estamos orando. A oração é o fazer. E a conversa íntima sem formalização. Então, quando a gente está em conexão com esse divino, o tempo todo, nas nossas atividades, nós estamos orando. A prece é a formalização. A prece são as orações formalizadas para que a gente possa rezar, orar. Então vejam, orar é você em conexão. A prece é a formalização. São as ladainhas, são as rezas, são as repetições. Então, essa é a prece. Uma das preces que nós temos, extremamente importante, é o Pai Nosso. O Pai Nosso, ela surge como uma egrégora, que a egrégora é exatamente o nível de energia que é impregnado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Então, uma das maiores orações que foi formalizada pelo Cristo e foi quem nos ensinou essa prece, é o Pai Nosso. Então vejam que normalmente quando a gente está na nossa intimidade, querendo estar em conexão com o divino, a primeira reza que nos vem à mente é o Pai Nosso. Mas existem muitas outras. Mas o que Cristo chama a atenção é: como é que você está orando? Como é que você está rezando? Você está dizendo os versos de forma repetitiva, saindo da boca para fora, usando só as palavras, ou você está em conexão? Porque quando a gente quer orar, a gente se utiliza de uma prece formalizada, normalmente ao Pai Nosso. Mas assim que termina, a gente tem uma oração
que é a conversa com Deus, que é abrir o coração, que é falar sobre os nossos sentimentos, que é falar sobre como foi o nosso dia, que é pedir perdão pelas nossas faltas, é levar a nossa mente para um amigo, para um parente, para alguém que está doente, convalescente, para uma criança. Então, sempre depois da reza, a gente faz essa oração, que é a conexão que nós temos com nós mesmos. E essa é a mais importante. A oração é mais importante do que a prece em si, porque a prece ela é formalizada e muitas vezes a gente está lendo a prece. Quando algumas pessoas se utilizam de preces para determinados santos, como a Igreja Católica se utiliza, formaliza a prece por um pedido desesperado, por palavras repetidas que não estão saindo do coração. O que Chico Xavier nos chama a atenção é para que possamos fazer a nossa oração conversando sobre o que de fato queremos e abrindo o nosso coração, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele para nos ajudar, mas acima de qualquer coisa, lembrando que nós somos falíveis, lembrando que não devemos usar essa oração só como simples palavras saindo da boca, mas trazendo a nossa interiorização. O Cristo chamava a atenção que a gente não deve usar muito as palavras repetidamente, sem que isso não fosse senão algo que estivesse sendo sentido. Que Deus ouve as nossas preces quando elas saem do coração. Então precisamos estar atentos para que não estejamos apenas formalizando essas orações, sem estar de fato conectados. E aí ele fala sobre uma parábola, Cristo fala sobre uma parábola que vem retratar bem o que nós estamos falando aqui, que é sobre dois homens que subiram para rezar, um fariseu e um publicano. O fariseu falou: meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como também é esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu recebo, tudo que eu possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Então, a qualidade da prece é exatamente essa diferença entre o fariseu e o publicano. Veja, o fariseu se eleva. Ele fala sobre que ele é bom. Ele se elogia. Fala, inclusive, do jejum que ele faz, como se isso agradasse a Deus. Mas está metendo o dedo e ferindo o publicano que está ao seu lado. Já o publicano, na hora que está rezando, ele nem menciona sobre o fariseu. Ele pede perdão pelas suas faltas. Então, quando devemos orar, devemos apenas nos concentrar, interiorizar os nossos sentimentos, elevar os nossos pensamentos, pensando em como podemos melhorar a cada dia. Perguntar a nós mesmos como foi o nosso dia, o que eu fiz para ser melhor hoje. Refletir um pouco, como foi o meu dia, o que eu fiz para agradar a Deus. Às vezes a gente imagina que ser espírita é passar a ser bonzinho. E quando você diz que é espírita, as pessoas já imaginam: o espírita é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. Isso já virou uma crença, mas não é uma verdade. Porque isso não significa que nós somos bonzinhos, nem somos caridosos. Apenas passamos a ter consciência disso.
Quando passamos a ter consciência, já é um caminho. É importante, porque na nossa oração, na nossa conversa com Deus, no nosso diálogo interno, no momento em que estivermos sozinhos, vamos admitir as nossas falhas e as nossas diferenças. E neste momento, o que é mais importante, refletir como eu estou sendo, se de fato eu estou exercendo o que tenho aprendido no Espiritismo. Porque o Espiritismo vem colocar uma luz sobre a nossa consciência, mas não cobra que sejamos perfeitos, porque sabemos que nós estamos passando por uma reencarnação. E reencarnar é um processo educativo. E nós saímos do primitivo. Não significa que é nessa encarnação que vamos sair daqui perfeitos. Vamos passar por várias encarnações ainda para conseguirmos a perfeição. Mas acredito que a partir do momento em que estamos abrindo os nossos corações e a nossa consciência para aprender, para orar e conversar sobre nossas falhas na intimidade com Deus e admitir para Ele que somos pecadores, que de fato ainda temos muito o que aprender, isso já é um caminho grandioso. Então, não devemos nos cobrar a perfeição. Devemos ter as ressacas morais. Não devemos sentir culpa também. Esse não é um processo de evolução, porque a culpa nos arrasta. A culpa nos faz se sentir pequeno e nos leva, às vezes, até processos depressivos. Então, devemos refletir que fomos capazes de fazer ou cometer atos injustos, porque somos ignorantes, mas que agora, nesse instante, que eu reconheço que este ato não foi justo, a partir de agora vou tentar me corrigir. E é assim que Deus perdoa nas orações. É dessa forma que Deus se conecta com a gente. Porque Ele percebe que estamos sendo sinceros. E não estamos mentindo como o fariseu, que se eleva, que se acha o máximo, que jejuma, mas que na verdade é muito mais perigoso, inclusive, que o publicano, que assume as suas falhas. Então é nesse chamado do pedido que Emmanuel vem refletir nesse livro Seara dos Médiuns. Como é que está a sua conexão? Como é que está a sua oração? Como é que está a sua prece? Será que eu rezo o Pai Nosso o tempo todo? E acho que porque faço isso já estou em conexão com Deus? Será que é porque eu sento todos os dias num centro espírita, ouço as palestras, chego ali e ajudo alguém e eu já estou sendo bonzinho, sendo melhor? Nós precisamos parar para refletir sobre essas questões. Isso que é importante na vida da gente. Refletir sempre. Não parar a reflexão. A sabedoria vem exatamente de saber refletir sobre si mesmo. Porque muitas vezes é muito mais fácil estarmos falando sobre o outro, acusando o outro, e não estar reconhecendo em si mesmo os nossos defeitos. Então, Jesus dizia: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. E Lucas, no verso 18, ele chama a atenção. Quando nossa elevação é em defesa própria, sem assumir ou reconhecer que ainda estamos distantes da perfeição, esse é o grande perigo. Então, a reflexão é: os fracos agridem e os fortes silenciam. E qual é o chamado dos fracos agridem e os fortes silenciam? Porque a fragilidade, a gente vai chamar a atenção aí da fragilidade do lado emocional. Por que os fracos agridem?
agridem. Normalmente, quando nós estamos fragilizados emocionalmente, nos permitimos serem agredidos. Então, se alguém vem com uma palavra, nós reagimos com uma ignorância, com uma forma adversa, porque estamos fragilizados emocionalmente. Então, os fracos agridem é chamar atenção para as nossas emoções, para os nossos comportamentos adversos. Se o outro me provoca, é porque eu estou fragilizada. Porque quando nós estamos fortes, nós silenciamos. Como é silenciar quando está forte? Essa fortaleza vem do equilíbrio da emoção. Percebam que muitas vezes, em determinadas circunstâncias na vida de cada um de vocês, você teve uma reação adversa a uma determinada questão no dia a dia, com um colega de trabalho, com um parente, com um irmão, com um amigo, que você não gostaria de ter tido. E que lá, no seu momento sozinho, você refletiu e pensou, eu não deveria ter feito isso. Ou, talvez, se eu tivesse assim o assado, eu não teria feito isso. Por que fez? Já refletiram? Já pensaram? O que levaram vocês a terem essa atitude? Com certeza, o que nos leva a ter uma atitude adversa com o outro são as nossas fraquezas emocionais. Elas são impulsionadoras das nossas ações e reações do dia a dia. São elas que levam aos estados emocionais. Então, o nosso comportamento, como eu ajo, como eu digo, como eu respondo ao outro, diz respeito a como eu estou fragilizada emocionalmente. Então, os fracos agridem. É um chamado para este sentido. Os fortes silenciam. É o equilíbrio. Quando estamos equilibrados, nós não precisamos reagir. Ouvimos e silenciamos. Às vezes o fragilizado se sente tão agredido com o silêncio do outro. Quem está fraco emocionalmente, quando agride e o outro silencia, ele se sente agredido pelo silêncio do outro, imagina. Mas o silêncio muitas vezes é o equilíbrio. E isso é extremamente importante no dia a dia da vida da gente. Como é que a gente busca esse equilíbrio? Como é que a gente consegue se equilibrar com esses acontecimentos que tem no dia a dia, com tanto estresse que a gente tem levado, com a velocidade de informação e a velocidade de cobrança hoje no ambiente de trabalho, um ambiente tão competitivo? Como é que a gente consegue isso? Cada um, do seu jeito, de sua maneira, tente encontrar isso. E é na sua oração, é na sua conexão de você com o divino que você vai encontrar isso. É na fé. E é pela fé que a gente encontra. E a sabedoria, a humildade e a indulgência são aspectos extremamente importantes no dia a dia. Mas às vezes a gente não consegue isso. E a indulgência vem a ser uma das emoções mais importantes, talvez, porque ela tem tolerância e perdão. E nós não somos tolerantes, muito menos perdoamos. A gente não aprendeu isso. Nós temos dificuldades ainda de perdoar. Às vezes ficamos patinando em emoções destrutivas em função de não perdoar. E levamos esse sentimento com a gente para o trabalho, ao dormir, principalmente ao dormir, quando a nossa mente fica fervilhando, fica um turbilhão de pensamentos. E a gente fica pensando sobre coisas que nos desagradaram e a gente não sabe perdoar. Então é nesse momento de conexão com a oração que a gente tem que pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós mesmos e nos ajudar
neste momento, a sermos indulgentes, a aprender a indulgência, que é algo muito difícil, muito difícil. Às vezes eu paro para pensar, tem situações que eu me pergunto, como é que eu vou reagir diante dessa situação? Como é que eu perdoo? Como é que eu trabalho isso? Porque nós ainda somos ego. Nós estamos vivendo no nosso ego. E vamos passar várias encarnações ainda para aprender a dissolver este ego. Ele ainda é extremamente forte. Então também não devemos nos culpar nem nos cobrar aqui, que amanhã a gente já deve ser indulgente. Isso é um aprendizado. Isso é um processo contínuo. Mas a partir do momento que a gente toma consciência, a gente passa a refletir um pouco mais. E na nossa oração e na nossa conversa com Deus, devemos pedir a Ele para que nos fortaleça, para que fortaleça as nossas emoções e nos faça discernir sobre aquilo que deve ser melhor para o meu caminhar, para o meu propósito espiritual, para o propósito que eu me inseri no processo reencarnatório. Porque eu acredito que todos nós que já estamos buscando o conhecimento espírita, já fizemos esse propósito de conhecer um pouco mais, de se conhecer como espírito, de conhecer as leis morais, e de começar a caminhar lado a lado com ela, até a gente conseguir integrar. Porque essa integração, eu não sei, talvez a gente ainda tenha várias encarnações para conseguir fazer. Mas acredito que já estamos caminhando juntos com essas leis morais. Porque eu tenho certeza que vários de vocês aqui já têm vários sentimentos desses dentro de vocês. E já refletem nas suas orações com Deus e já conversam com Ele. E pedem ajuda para que possam ser melhores. A indulgência, ela jamais se ocupa de apontar o outro. A indulgência, ela está sempre se colocando à disposição. E muitas vezes a gente não faz isso. Às vezes nós estamos presos nos nossos egos. E muitas vezes presos também na nossa inveja, na nossa intolerância, na nossa arrogância. E são ações tão instintivas que não nos damos conta. Só depois do fato passado. E aí a gente se arrepende. Mas eu não devia ter feito isso. Mas a grandeza está em reconhecer e voltar e tentar reconhecer esse processo. Essa é a grandeza nossa. A qualidade da prece. Como é que é ter qualidade? A qualidade da prece é a gente não se preocupar com a formalização. Não devemos estar preocupados com essas preces que estão escritas. Existem livros de orações para todos os santos. Para que estamos preocupados com isso? A verdadeira prece é aquela que vem da conversa de você com você mesmo, de você com Deus, de você se reconhecendo como espírito. Então, essa é a verdadeira prece. Obviamente que o Pai Nosso se tornou uma egrégora porque a energia que emana já dessa oração, porque ela se tornou padronizada. Todas as pessoas rezam o Pai Nosso. Então imagine que são várias emanações de sentimento, de força, de pensamento, de poder. Não resta dúvida que o Pai Nosso é muito forte. Mas ao rezar ao Pai Nosso, tente se conectar com cada palavra que é dita e tente dialogar com o entendimento que cada palavra tem do Pai Nosso. Não apenas falar as palavras por formalização, como normalmente fazemos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não, vamos tentar entender o que é o Pai Nosso está no céu. Como é isso? Que sentimento eu tenho quando eu penso em Pai Nosso está no céu? Tente
integrar cada palavra ao seu sentir. A eficácia da prece, não há dúvida de que há leis naturais que não podem ser modificadas. No entanto, se oramos com muita fé, com muita força, conseguimos obter os nossos pedidos. Então, a eficácia da prece não é achar que simplesmente, a partir do momento que passamos a orar, que a gente não vai precisar mover mais a ação, porque a prece em si vai trazer o nosso pedido de volta. Existem, antigamente, as pessoas faziam no interior, como eu sou no interior, as pessoas faziam aquelas ladainhas a Santo Antônio, e aí as trezenas, novenas, e passava aquele santo de casa em casa, fazendo aquela oração, era aquilo formalizado, e as pessoas faziam pedidos com muita fé. Não resta dúvida que ali algumas pessoas conseguiam obter os seus pedidos, porque elas tinham dentro do coração delas muita força e muita vontade. Mas acima de qualquer coisa também, existiam os bons espíritos que estavam ali presentes e que estavam percebendo o merecimento. Porque imaginar que só pela prece a gente vai obter os nossos pedidos é imaginar que não existem as leis naturais, que as coisas estão jogadas ao tempo, que é só a gente orar que vamos conseguir as coisas. Por outro lado, se também acharmos que não conseguiremos nada com a prece, é negar a nossa fé, é negar a nossa conexão com o divino. E é óbvio que nós estamos conectados com os bons espíritos que veem as nossas necessidades. Mas Deus, Ele simplesmente não nos envia os pedidos por simples pedidos que fazemos. Ele nos deixa entender a necessidade do que precisamos passar. Essa é a verdadeira forma de receber aquilo que pedimos. Ele percebe que o indivíduo precisa crescer numa determinada circunstância. Ele vai oferecer os meios para que esse indivíduo perceba neste sentido. Ele vai ajudar para que você cresça. Ele te oferece, ele te dá aquilo que você pede, mas de forma diferente daquela que imaginamos. Mas pedimos com fé. E se não obtemos, não é porque somos rejeitados. Muito pelo contrário. E também não devemos imaginar que as coisas estão jogadas ao léu, porque seríamos negar que nós temos livre-arbítrio e fazemos mudanças também nas nossas vidas. Então Deus nos oferece muitas vezes a paciência e a resignação para que possamos aprender diante das dificuldades. Se Ele não atende aos nossos pedidos como queremos que seja, é porque não é o momento. E não deve ser assim. E não deve ser dessa forma. Mas não devemos nos sentir rejeitados por isso. Existe uma parábola que ele fala de um homem que caminha no deserto. E ao cansar-se por estar com fome, com sede, muito tempo, ele se joga no chão sem enxergar mais nada. Num dado momento ele ora e pede a Deus que o ajude a ter força, que mande água e que mande comida. Um bom espírito o inspira que ele se levante e caminhe. Ele encontra forças, ouve a sua intuição, emanada por um espírito que o induz, e segue até que ele encontra água. E quando ele encontra essa água, é óbvio, ele consegue recuperar do cansaço, abastecer o seu corpo, as suas células e caminhar mais um pouco. E aí, se ele tiver fé,
ele vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirou e pela ideia que me deu. No entanto, se ele não tiver fé, ele vai dizer: que boa ideia que eu tive, que sorte ter encontrado no caminho a mão que me levou a encontrar a água. Então Deus coloca à prova a confiança. Então é nesse momento que precisamos entender como estão vindo as informações que estamos pedindo nas nossas orações. É nesse momento que precisamos estar atentos. E aí tem um livro de Adenauer que fala Mito Pessoal e Destino Humano. Quem não leu, eu aconselho ler. É um livro muito interessante. E ele no livro traz um questionário que nos faz refletir sobre quem somos como espírito, a nossa conexão, o que estamos fazendo aqui. E ele traz uma das perguntas que eu trouxe aqui para vocês. E no questionário que tem no livro: tenho consciência das possibilidades de realização ao meu dispor, ou sou ignorante quanto à minha própria capacidade de realizar o que eu desejo? É forte essa pergunta. Quando eu estava respondendo, eu perguntei para mim mesma: será que eu fico orando e esperando que as coisas aconteçam ou estou fazendo realizações? Porque, às vezes, nós acreditamos muito que vamos orar e que vamos conseguir algo que estamos desejando, mas não fazemos a nossa parte. E o Evangelho diz: orar e fazer a sua parte. Porque orar e esperar é achar que as circunstâncias chegam de qualquer forma. Mas orar e ter atitude é algo que nos impulsiona à realização. E a gente precisa realizar. E é na realização que entendemos que os pedidos vieram. Não vieram da forma que queríamos, mas veio de uma forma para que possamos aprender, crescer. Porque sempre nós estamos aqui sendo chamados para o crescimento. Sempre. Não existe evolução. Existe evolução. Nós estamos evoluindo em cada geração. Cada reencarnação a gente evolui. Existem os que ficam estagnados. Mas em um dado momento, se houver necessidade, a espiritualidade puxa o tapete para que ele tome um baque e acorde. Mas não existem aqueles que vão ficar parados eternamente. Não existe a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. Porque nós temos uma capacidade imensa de crescer e de aprender a cada dia. E é esse o processo evolutivo. E é para isso que estamos fazendo, que estamos vivendo aqui. E é essa oração, conexão, pedidos, é uma reflexão sobre isso. O cuidado que devemos ter com os nossos pedidos, mas acima de qualquer coisa, estar atento. Como vem o que pedimos, para que possamos entender em que processo eu estou e de que forma está vindo para o meu crescimento. E aí tem outra pergunta: acredito na existência de uma força interior que move e me anima à realização de mim mesmo? Eu acredito que existe alguma coisa dentro de mim? Eu tenho essa força? Eu acredito nisso? Somos espíritos imortais, gerados para criar a felicidade. Portanto, somos capazes de realizar tudo o que queremos. Não temos dimensão disso. Somos limitados. Ainda que estejamos frequentando um centro espírita, não temos dimensão de que somos espíritos. Não nos damos conta de que somos espíritos. A gente só imagina que espírito é quem está desencarnado. A gente não se dá conta de que nós somos espíritos.
E aí vem um outro processo mais importante na oração, que são as formas de pensamento. Como nos conectamos com esse universo? A conexão com esse universo é feita através dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles têm uma força maior do que a ação do som. Porque o som é limitado. Os nossos pensamentos, ele tem uma ação ilimitada porque ele atinge o fluido cósmico universal. Então é através dos nossos pensamentos que emitimos as nossas conexões. E através desses pensamentos que não temos consciência, porque os nossos pensamentos são os nossos diálogos internos, conscientes e inconscientes. Porque muitas vezes a gente se pergunta, poxa, eu não sei por que eu estou pensando nisso. Você está dirigindo, trabalhando, está fazendo alguma coisa em casa. Sempre que nós estamos sozinhos, temos uma capacidade enorme de ficar movimentando na nossa mente pensamentos. Ou de coisas que aconteceram durante o dia, de coisas do dia anterior, de coisas bem distantes, mas elas vêm à nossa mente. Então é aí que a gente precisa tomar cuidado. Porque é nesse processo que nós nos ligamos aos bons espíritos e aos espíritos que estão nos acompanhando e que em dado momento atrapalham o nosso processo. Porque eu não diria maus espíritos, porque nem sempre os obsessores são pessoas que nos querem mal. Às vezes eles estão apenas nos acompanhando, porque se ligaram a nós pela nossa egrégora de pensamentos, pelos emanamentos que estamos emitindo. Quando estamos com nossas emoções extremamente abaladas, são os momentos mais, digamos assim, abertos para essa conexão. Então, os obsessores, eles se conectam com a gente através dessas formas de pensamentos. E é aí que abrimos esse espaço para estarmos sendo acompanhados. Mas precisamos nos manter em oração. Não é a prece que eu estou falando, é a oração. É a sua conversa interna com o divino. É a sua conversa com você mesmo. Inclusive emanando amor e luz para este que está lhe acompanhando. E dizendo para ele, seja quem for, o que quer que esteja querendo nesse instante, eu não posso te ajudar. Porque eu não tenho como me comunicar com você. Mas nós somos a causa do que está acontecendo conosco. E a ação da prece é a manifestação de um desejo. O homem entra em comunicação pelo pensamento e tem por objetivo um pedido ou um agradecimento. Isso na hora que a gente está orando. Mas se a gente não tiver a dimensão de como esse fluido de pensamentos está sendo emanado e o que ele está trazendo para mim, a gente está sempre transferindo essa responsabilidade para o outro e nem se dá conta de que são os nossos pensamentos que estão atraindo tudo que está acontecendo em torno de nós. E vejam que a força pensamento é algo tão forte, que se você tiver um aborrecimento com uma pessoa e ela estiver do outro lado da pista e estiver passando você do lado de cá e você emanar essa força, você consegue fazer com que aquela pessoa até atravesse e venha lhe dizer desaforo e vocês entram num atrito muito grande. Então veja que a força pensamento, ela é extremamente importante. E às vezes a gente não se dá conta, quando a gente briga com determinadas pessoas e diz assim, poxa, mas fulano é provocador, me irrita, mas é você quem está provocando isso, porque no seu íntimo você está emanando através do seu pensamento sentimentos desagradáveis em relação àquela pessoa. Por isso que nós aqui no Centro Espírita estamos sempre pedindo que fiquem atentos aos seus pensamentos, parem e observem bastante
como vocês estão se comunicando com vocês mesmos, porque normalmente a gente está transferindo essa responsabilidade para o outro e não se dá conta de que são os nossos pensamentos, a forma como nós estamos gerindo os nossos sentimentos e as nossas emoções que estão atraindo todas as coisas que estão acontecendo ao redor de nós. Lembrem-se, nós somos espíritos imortais, gerados para alcançar a felicidade. Portanto, somos capazes de realizar tudo. Então, a realização do dia a dia, do que acontece conosco, é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Façam um teste de passar por um determinado período se mantendo em orações, se mantendo conectado com bons pensamentos e veja como tudo muda ao seu redor. Veja que quando vocês acordam sorrindo para a vida, o dia parece maravilhoso e tudo passa no mais tranquilo. Mas no dia que a gente acorda aborrecido, zangado, tudo irrita e tudo começa a acontecer. Porque a nossa energia está se conectando com as coisas que são desagradáveis. Isso é perceptível por todo mundo. Acredito que todo mundo que está aqui já passou por um momento desse. É algo bem claro. No entanto, não fazemos nada para tentar manter a nossa alegria. Continuamos deixando que as coisas fiquem a Deus dará. E culpando sempre o universo, culpando o governo, culpando o amigo, o marido, a esposa, o filho, o tio, o avô, pelo que acontece conosco. Então, é muito mais fácil transferir responsabilidade do que assumir as rédeas de sua própria vida. E o chamado vamos ficar atentos para os nossos pensamentos. Vamos manter as nossas mentes em oração. Vamos fazer diariamente uma oração, uma conversa com Deus. Estabeleça um horário e um dia da semana para que você faça esse contato interno de você, lavando a sua alma, conversando, falando mesmo, reconhecendo os seus defeitos, reconhecendo o que você fez. No seu íntimo, não precisa ser divulgado, não precisa falar para ninguém que você está reconhecendo isso. Mas converse e peça ajuda para que você possa melhorar. Abra seu coração em relação a isso, porque os bons espíritos também estão do nosso lado. E todos nós temos mentores. E esses mentores, eles estão do nosso lado o tempo todo, mesmo quando nós estamos com os obsessores. E eles tentam se comunicar com a gente, mas não abrimos os ouvidos para ouvir. Não deixamos os nossos olhos enxergarem. Não estamos atentos, ficamos no piloto automático o tempo todo, só nas ações. Precisamos sair da ação, parar e ter um momento, um dia na semana, que você estabeleça esse contato com você mesmo, já vai amenizar e muito. É um momento de meditação, um momento de você estar com você mesmo, colocar uma música, ler um livro edificante. Nesse momento, converse. Bote para fora. Reconheça. Quando a gente reconhece, facilita muito. E os nossos mentores se aproximam mais e tentam nos intuir. Ouçam. Perceba o que vem na sua mente quando vocês começam a fazer conexões. Porque às vezes a gente acha, se não tem fé, que bacana, fui eu que consegui. Mas muitas vezes os mentores estão ao nosso lado, nos intuindo o que devemos fazer. Mas como não praticamos esse momento de estar sozinho e de estar com nossos mentores, a gente não consegue perceber que são eles que estão do nosso lado, nos intuindo e nos ajudando, nos impulsionando para que a gente mude. E nos tentando mostrar um novo caminho, que é isso que devemos fazer. Nossas orações podem ser verbalizadas, é algo que o nosso pensamento sentido para outra pessoa pode ser muito forte.
A gente pode mentalizar do fundo do coração e emanar para várias pessoas tudo aquilo que a gente deseja. Como está encerrando, eu quero trazer uma frase de Albert Einstein, que eu acho muito importante. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, se nós estamos aqui e existe a predisposição para estar participando das palestras públicas, para cuidar um pouco mais da gente, a nossa mente já está se abrindo. Ela não volta ao tamanho original. Ninguém aqui é Gabriela, nasceu assim e vai morrer assim. Porque todos nós estamos querendo mudança, todos nós estamos querendo ser melhor. E ser melhor é se interiorizar, ser melhor é se reconhecer, ser melhor é fazer a sua conexão, é estar com Deus, é orar e conversar com Ele, colocando o seu coração no que você está falando, e não essas preces formalizadas. Isso vai te deixar melhor. Isso vai te fazer melhor. Boa noite.